Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma prática de tudo que a gente vem aprendendo na teoria. É como se fosse aqui uma análise gráfica avançada e vamos utilizar um pouco, né, do que a gente aprendeu aí, Fibonacci, LTB, LTA, uma tendência, ondas Elliott, tudo tá dentro dessa análise que a gente vai fazer aqui. Beleza? Aqui eu estou no gráfico mais operado, que é o gráfico de euro-dólar. Vamos pegar desde lá de trás, para a gente começar a fazer uma análise completa mesmo do que foi que passou, de onde teve momentos de impulsos. A gente vê que a gente teve aqui um padrão de ondas Elliott. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de ondas. A gente pode perceber que o mercado ele faz um impulso 1, 2, 3, 4, nível 4, vocês recordam que fica acima do nível 1, se tivesse ultrapassado não seria uma onda Elliott. E aqui ele faz o movimento 5 daquela onda Elliott. Após o quinto movimento, né, nós temos o padrão ABC de uma onda Elliott. Opa, desculpa, apertei errado aqui. A, B, C. Aqui podemos utilizar a ferramenta Fibonacci, né, logo após o quinto movimento, unindo com uma linha de tendência, na qual nós temos uma linha de tendência que ela faz exatamente esse movimento, aqui no pavio e aqui no corpo do trade. Vamos deixar aqui nos pavis, né? E nós temos aqui um movimento, se a gente for puxar no Fibonacci, o mercado veio até a região dos 50% e do meio 1.8, fez o rompimento daquela LTA que nós tínhamos. A partir desse momento a gente pega uma LTB, como a gente já fez uma classe falando disso, correto? E a partir desse momento o mercado começa a fazer novamente impulsos. A gente pode pegar aqui esses impulsos tanto utilizando a ferramenta Fibonacci, na qual a gente pode marcar sempre aqueles movimentos que a ferramenta está fazendo. Um exemplo, vamos pegar aqui novo impulso, retração, região de 38%, ele desceu até os 61%. Logo após esse movimento, a gente teve uma consolidação, né? Na verdade um triângulo, a gente teve uma consolidação em triângulo, na qual o mercado ele fez exatamente isso, e ele fez isso. Tá? E na classe de triângulo a gente aprendeu esperar o rompimento, e quando ele fizer o pullback a gente entra na venda, e ele caiu até esse movimento. Aqui ele tinha feito uma quebra de uma linha, né? Nessa consolidação aqui também, essa região de consolidação. Ele fez uma quebra, logo após essa quebra ele fez aquele pullback, fez uma movimentação, né? Após a quebra daquela região. Aqui nós temos um padrão harmônico, né? Se a gente for reparar bem, e esse padrão harmônico ele fez todo o movimento completo, né? Logo em seguida a gente teve um outro padrão harmônico, né? Que é exatamente esse padrão aqui. E logo em seguida ele fez aquele movimento na onda Elliott. Então, tudo que a gente aprende, né, nessa parte da teoria, a gente consegue encontrar aqui dentro do gráfico. Basta a gente procurar os movimentos, a gente enxergar de uma forma correta. Se a gente for olhar sempre essas partes de linha de tendência, topos e fundos, estrutura de mercado, você vai aprender muita coisa. Aqui na frente, né, uma tendência, o mercado fazer esse movimento. E o que a gente percebe é que aqui nós tivemos uma quebra de tendência, porque o mercado ele deixou um topo mais alto, né? Então, dentro da estrutura de mercado de alta,
O mercado de alta ele tem topos e fundos mais altos, e o mercado de baixa, topos e fundos mais baixos. Então a gente percebe que aqui ele deixou um topo mais alto e aqui ele fez uma quebra. Quando acontece isso, a gente pega uma linha de tendência, ok? Liga essa região e estica para frente. A partir do momento que a gente estica, a gente teve aqui um movimento novamente de ondas, né, na qual a gente consegue pegar movimento 1, 2, 3, 4, 5, sempre respeitando aquelas regiões que a gente sempre marcou nas linhas de tendência, né, no toque da linha de tendência e respeitando o mercado. Muito importante a gente chegar a essas regiões aqui, outro toque, né, ao mesmo tempo respeitando o movimento de Fibonacci, na qual ele retrai até 61,8 e sobe até o 127. No outro movimento ele retrai até o 50% e sobe até o menos 27, na verdade menos 27 negativo. Então é muito interessante, aqui a gente tem a quebra daquela tendência, a gente pode enxergar aqui quando ele rompeu a linha de tendência. Então assim que ele rompe a linha de tendência, dentro da estrutura de mercado a gente aprendeu para esperar um pullback, né, aguardar o pullback para a gente fazer a entrada. Então aqui foi o movimento. Então aqui foi o pullback. Você utilizaria o Fibonacci, ferramenta Fibonacci, para medir até onde iria esse pullback. São 3 níveis importantes, vocês lembram? 38, 50 e 61,8, aqui ele veio até o 38% e fez um impulso, né, que ultrapassou aqui o menos 61 negativo. Aqui nós tivemos uma região de triângulo nessa região aqui, na qual o mercado ele fez uma quebra dessa região, né? E na aula de como operar triângulos, você aprendeu a esperar, assim que rompe um triângulo, né, a gente esperar ele romper uma região e fazer o seu pullback. Qual região é essa? É ou o último topo ou o último fundo. Aqui era o último topo, então a gente puxa essa região, aguarda aqui o rompimento e no pullback a gente entra na operação, né, e ele subiu até essa região. A partir daqui ele fez um movimento de quebra dessa região que estava em uma consolidação. Tá? Essa região aqui entrou em uma consolidação. Após entrar na quebra, você espera o pullback. Pullback vem até o 38, 61,850. Aqui ele fez um impulso, fez uma nova correção. A gente for pegar esse novo movimento que teve aqui nessa região, aqui ele veio até o 23%, então a gente puxaria tudo isso como um movimento, né? Veio até o 61,8, depois caiu. Então, basicamente, o que a gente aprende, né, na parte teórica, a gente consegue enxergar bem no gráfico. Aqui nós temos um nível de níveis que são de consolidação, né? São momentos que estão fora de tendência. Todos esses níveis são níveis de consolidação. Todos esses níveis são níveis de consolidação. Aqui a gente consegue perceber que teve uma quebra na estrutura do mercado, por isso que seria fácil de entrar, porque aqui nós tínhamos uma tendência de alta, né? E aqui o que o mercado fez? Ele deu um sinal, topo e um topo mais baixo. Sabendo disso, a gente pega uma linha de tendência, coloca no segundo impulso e puxa essa linha de tendência. Na qual a gente percebe que a gente teve um outro toque aqui, assim que teve esse outro toque, o mercado retrocedeu. Então, é bacana a gente enxergar aqui as coisas que a gente aprende, tá? Em tão pouco tempo a gente consegue já observar dentro do mercado como que comporta, então, regiões de consolidação,
regiões de consolidação, que são os chamados pontos de negociação. É nas regiões de negociação que o mercado ele vai definir, né, de fato qual que vai ser o impulso dele. Um exemplo, às vezes você encontra uma região de negociação na qual o mercado, você sempre vai ver que dentro de uma zona de negociação, o mercado ele vai se comportar de um jeito, às vezes ele vai fazer movimentos assim, na qual ele não respeita, faz pequenos movimentos que parece que vai fazer um rompimento, e aí ele volta para dentro. E nesse caso, eu sempre falei para as pessoas que, né, existe a nível tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. Dentro desses três movimentos, existe três momentos. Momento de você comprar, momento de você vender e momento de você ficar fora do mercado somente observando. Que é geralmente quando a gente encontra o mercado em uma consolidação. E qual que é o nosso papel como trader? Nosso papel como trader é simplesmente marcar toda essa zona de consolidação e aguardar o que o mercado vai tomar de ação. E aí é totalmente com base em price action. Se o mercado ele vai subir ou se ele vai descer. Para o mercado subir, ele vai precisar fazer um movimento de impulso, quebra da região, né? Sair daquela consolidação. No primeiro pullback, você pega o seu movimento. E para uma venda, ele vai quebrar aquele fundo. No primeiro pullback, a gente pega o movimento de venda. Então o mercado está aí mostrando para a gente como que ele se comporta. Basta ter paciência, analisar bem tudo que acontece dentro do mercado. Aqui nós temos um outro padrão harmônico. Gosto muito de operar padrão harmônico, que foi um movimento de impulso, movimento de correção, movimento C e o movimento D. Tá? É um padrão Gartley, que ultrapassou um pouco a região de 75, quase veio até a região do 100, mas para quem opera padrões harmônicos teria entrado nessa operação. Stop loss, aqui seria uma operação de swing trade, né? Stop loss acima do ponto X ou acima do ponto D, tá? E aqui a gente pegaria todo esse movimento completo, né? Principalmente se a gente fosse seguir estrutura de mercado. O movimento fazia a sua tendência e a gente ia levando aquele stop gain, né? Aproveitando todo aquele impulso. Bem, é assim que a gente analisa um gráfico, tá? Regiões de suporte e resistência, eu costumo jogar em um gráfico, por exemplo, se eu vou fazer operações de diária, regiões de suporte e resistência, eu jogo num gráfico um pouco maior, é um gráfico aqui de H4, eu costumo colocar o gráfico em linhas, tá? E aí eu começo a marcar aquelas regiões que teve negociação. Eu pego essa linha aqui e eu marco regiões que teve negociação. Um exemplo, aqui seria uma região de negociação. Por quê? Nós tivemos uma região que serviu como suporte, uma região aqui que ela serviu como uma resistência, logo na frente ela serviu aqui como um pequeno suporte, aqui como uma resistência, aqui como uma três resistências. Então, isso aqui é uma zona que a gente fala zona de negociação, uma zona que poderia servir como suporte ou resistência. Então é aqui que eu marco as minhas regiões. Um exemplo, aqui seria um outro local, porque tivemos aqui um ponto de resistência, ponto de suporte, ponto para um pequeno suporte para um pullback, aqui um ponto para um suporte para um pullback também, aqui suporte, aqui uma zona de negociação, aqui uma zona de suporte e aqui uma zona de pullback. Então isso aqui também seria uma zona para me marcar, tá, como resistência ou como suporte. O que seria isso como resistência e como suporte? Poderia voltar o gráfico para o H1. Isso aqui é só um exemplo como é que eu faço. Colocar aqui na opção velas.
E é simples, essas regiões, né, que estão marcadas aqui, agora elas podem servir como resistência ou suporte. Como assim? Vamos supor que o mercado ele chega e encosta nessa região. Você pode procurar, de fato, aqui às vezes uma consolidação para você abrir uma operação de venda e buscar o próximo impulso de queda. Agora, caso ele faça o rompimento dessa região, a gente sabe que quando fizer o pullback, ela vai servir como um suporte para quê? Para buscar a próxima região. E se ultrapassar essa próxima região, ela vai fazer um pullback para quê? Para servir como suporte para continuar subindo. E caso chegue aqui, respeita, faz um topo duplo ou algo do tipo assim, ou uma estrutura menor, a gente utiliza como resistência. Então é assim que a gente vai analisando o gráfico, com calma, com paciência, que a gente vai entendendo como é que funciona o gráfico, como é que funcionam os candles, como é que funcionam os impulsos, as correções, as retrações, os padrões harmônicos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham enxergado de uma maneira diferente como é que funciona o gráfico e vamos para o próximo nível.